Eu sou o professor Rostam Martins, sou lá da Universidade Federal do Amapá, sou minha área de atuação é a semiótica, que é uma teoria que veio substituir a leitura de obra de arte, digamos assim, analisar a obra de arte, a semiótica, tá certo? E hoje nós vamos tratar de história da arte e semiótica, tá? Mas como nós viemos para cá e nossos amigos vieram espontaneamente para assistir a minha palestra, estão aqui, eu convidei para participar também, já que são especialistas exatamente desses assuntos. Tá? Vou começar então com o professor Joaquim, que é doutor lá da Universidade Federal do Amapá, no Colegiado de Artes Visuais, fez o seu doutorado estudando artista da Amazônia, artista do Pará, fez um trabalho bastante extenso sobre essas análises todas de artes visuais da Amazônia, na Amazônia, e tem desenvolvido o seu trabalho aí com muitas palestras e dando aula lá na Universidade Federal do Amapá. O professor Humberto Mauro, que é um catedrático da História da Arte, Estética, essas são as disciplinas que ele mais gosta de trabalhar e sempre está desenvolvendo lá no curso de Artes Visuais, curso de Arquitetura lá da Universidade, e vem estudando e desenvolvendo as suas pesquisas nessa área. E como veio para a palestra, convidei para dar uma palavrinha aqui para a gente, para falar alguma coisa assim, que não preparou, mas a gente vai conversar sobre isso. O professor Humberto Mauro também está desenvolvendo aí também estudos Portugal, né? Portugal. E quero apresentar também o Oswaldo Simões, jornalista e ator do teatro amapaense, quase que um dos pioneiros do teatro amapaense. Trabalhou em vários coletivos, desenvolveu a sua arte. Com o curso de teatro na universidade, ele fez vestibular e passou e está desenvolvendo lá o seu curso de teatro na Universidade Federal do Amapá. Então ele é acadêmico do curso de teatro na universidade. Além disso, ele é poeta com alguns livros lançados, escritor e é membro da Academia Amapaense de Letras. Portanto, tem um grande cabedal para nos dar informações sobre a história da arte amapaense. Tá? Então, ele, com a sua memória, que é uma memória bastante fértil, assim, ele vai dar nome a artistas antigos, quem pintou, quem foi, quem não foi, e até datas ele leu. Tá? O professor Humberto Mauro vai até contribuir com a história universal. Tá? Então eu ia dividir essa palestra exatamente nessa trajetória da humanidade até o nosso dia de hoje, da história universal. Então podemos falar da história universal, início, história do Brasil, história da arte brasileira e a história da arte amapaense. Tá? Então esse é o nosso objetivo a partir de agora, para que a gente possa conversar e desenvolver mais intimamente aqui. Ok? Combinado? Combinado. Olha só, pessoal, a história da arte, algumas pessoas, quando eu falei já algumas vezes sobre história da arte, assim, para uma plateia, fora da sala de aula da universidade, criam um certo assim de querer saber o que é a arte, o que é essa história. E eu mais rasamente falei que é a mesma história nossa. Falar da história do carro, falar da história do Amapá, data, é a trajetória. E a história da arte é falar da trajetória da humanidade até os dias de hoje. Nesta trajetória, a arte contribuiu e muito para o desenvolvimento da humanidade.
certo? Então nós tivemos os períodos, chamados de período na humanidade para até desencadear aqui. Então nós temos as artes, consideradas artes agora rupestres, que foi o início lá, a arte aplicada, que são as artes utilitárias, depois nós passamos para as artes modernas e assim viemos trajetando, a humanidade veio se desenvolvendo e as artes contribuindo para este desenvolvimento. Então nós nunca podemos desmembrar tipo, cultura e arte. Tá? Muito falo isso para fazer até uma certa crítica aos governantes, às nossas autoridades que querem muito deixar de lado a cultura, deixar de lado as artes, os artistas, para trabalhar um outro segmento da sociedade, que é para trabalhar a economia, que é para trabalhar o capitalismo, que é para trabalhar isso aqui, e os artistas ficam nessa trajetória toda resistindo, sempre firme, desenvolvendo a sua arte, tá certo? Apesar de tudo isso, o governo tirou o Ministério da Cultura e assim foi tirando recursos, assim mesmo os artistas têm resistido, tá? Estava falando com a Karina, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 4 exposições, tá? 4 exposições na cidade, digamos, no Alpar. Então, olha, nós temos no Sindicato dos Professores, lá na sede do sindicato tem uma exposição daqui da Galeria Samaúma, do Wagner, está à exposição lá. Nós temos uma exposição na Biblioteca Pública, que é do coletivo Amazônia. Os artistas se congregam lá no Amazônia, chamado coletivo Amazônia. Desenvolvem o seu trabalho lá e estão com uma exposição lá na Biblioteca Pública, que vai até a próxima sexta-feira. No hall da Igreja São José de Macapá, Igreja Nova, tem uma exposição também lá, que todos nós podemos ir lá, e falta mais divulgação para que as pessoas possam ver que os artistas estão resistindo, estão nessa fronteira aí resistindo. E existe uma exposição do Santana, do Gibran Santana, lá no hall da Prefeitura de Santana. Tá? Então, olha só, para quem pensa que não tem produção, hoje nós temos 4 exposições em Macapá. Tá? Além disso, nós estamos aqui falando de arte. Ou seja, essa história da arte ela vem recheada de resistência, de criatividade, de desenvolvimento e uma expressividade que mostra esse crescimento da humanidade. Tá certo? Bom, nesse sentido, eu queria deixar a palavra livre para quem quiser contribuir no início, já falando logo do início, do Carnaval e o atual, para que a gente possa falar. Esses períodos, nós temos nessa desenvolvimento da história da arte, nós temos os períodos que foram tratando de tal ano, de tal século até tal século, um período neolítico, digamos. De tal ano até outro ano nós temos outro período. A história da arte, que é uma ciência, que é uma disciplina, estuda isso, desenvolveu, portanto, esses períodos até chegar hoje que chamamos arte contemporânea. E vamos caminhar para frente com outros períodos daqui para frente, tá certo? Então, professor Beto Mauro, esses períodos, né, desde o início da humanidade, ele vem se desenvolvendo e a história da arte, né? Sim, verdade. Desde que o homem se organizou e começou desde ele ainda nômade, ele começou a fazer seus registros da sua vivência. E é nesses registros da vivência que ele foi deixando a sua história, foi deixando a forma dele viver, da forma dele se relacionar e muito do que ele acreditava. Bom, pegando isto, nós tratamos de 12.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, que são as pinturas rupestres. Depois a sociedade se organiza, dessa organização dessa sociedade,
tratando de 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo, Satauru, que é a região ali do Oriente Próximo, e indo até o Egito, mas principalmente na região do Oriente Próximo. Então, se organiza e começa essa sedimentação, quer dizer, eles saírem do nomadismo e irem para o sedentarismo, viver, produzirem seus alimentos e passarem a viver ali. Bom, esta influência que nós temos, dessa influência ocidental, ela vem dessas origens que vêm até lá. Tratando de Amapá, nós saímos desses 12.000, 5.000 e toda essa história que vem deste período todo, e vamos tratar do Amapá e de Macapá no período onde o chamado europeu vem e passa a ocupar aqui e fazer esse diálogo com esta questão desta relação do que se produzia e que havia domínio europeu e do que ocorria aqui na Amazônia e particularmente no Amapá. Então o Amapá vem por essa ocupação, que é uma ocupação vinda deste dominador explorador europeu, com esta finalidade específica, dominar e explorar, explorar no sentido de ter riquezas, retirar então ele vem como esse dominador, trazendo sua cultura, trazendo suas informações. E especificamente Macapá, as primeiras propostas de ocupação, a nível de projetos de ocupação, elas acontecem no final do século XVII, o primeiro projeto português de traçado da vila de São José de Macapá. E, curiosamente, essa decisão portuguesa de ocupar essa região aqui, ela não era por questão estratégica, como é muito falada geograficamente, para proteger a entrada do rio. Porque se fosse para proteger a entrada do rio, ele estaria mais próximo à foz. Não, eles identificaram que tinham 7 tribos indígenas na redondeza. Então, entre essas 7 tribos indígenas, eles vão buscar aqui no meio, porque aqui a gente pode dominar e explorar a partir desta mão de obra. E era específico, eles registraram e deixaram claro isso, que a escolha principal era esta. Então este projeto, no final do século XVII, ele passou por 3 mudanças, até que no final do século XVIII, a terceira mudança, com pequenas variações, que era, aí vem, você diz, essa influência que vem dessa influência da história antiga, até este período que no século XVIII nós estávamos aqui já vivendo na arte europeia, estava se vivendo romantismo e neoclassicismo. Mas os missionários vinham trazendo as ideias do que a missão defendia. E eram as missões beneditinas e franciscanas. Então esses missionários, que eram primeiro, são colocados, esse que vem para catequizar, para salvar esta alma desta criatura, e fazer com que ele tenha um alento de uma vida, que seja de uma vida, não apenas esta lamúria que está. E aí, a ideia que era propagada nesta linguagem, que é a mensagem que identifica e diz esta obra missionária, é a ideia da obra do final do século XVI, que é chamada de maneirismo. É o final do século, é o final do Renascimento e a virada para o Barroco. E é quando acontece ali esta situação dessa propagação dessas ideias e esta estruturação desta Igreja Católica que se expande e que se une a este governo, ou esses governos, que são os governos que vão fazer essa expansão marítima, expansão de dominação, expansão de exploração, e com isso levar então o cristianismo e a salvação para essas almas penadas, assim entendendo, dizendo, talvez até então é dessa maneira que chegam. Então a ideia é uma ideia ainda maneirista. Por isso nós temos a primeira construção
da igreja de São José de Macapá, em que ela traz no seu projeto a proposta maneirista. Não o rebuscamento, como tiveram as grandes obras na Europa, maneiristas, mas adequada para um padrão de uma pequena vila que vinha aqui para dar título de posse a esta terra. A situação principal. E os mandos da coroa portuguesa diziam: estes que nativos devem atender e servir de proventos e alimentos o homem branco. Este europeu, este português. Era a ordem. Né? Era a ordem. Então era desta maneira. Então é a forma. Então então trouxeram muitos escravos. Não. Escravos eram um animal muito caro. Era uma obra, uma peça muito cara e muito difícil de ser trabalhada, trazida para uma situação. Então, usava-se a mão de obra nativa, a mão de obra local. E é assim que entra. Então, nós iniciamos com esta propagação desta proposta. Depois da igreja de São José, e esta vila ser projetada, que se expande no mesma proposta até o século XX, final do século XX e século XXI, o mesmo modelo pensado pelo português, que é renascentista. E o renascimento aí vem o que eu posso estar falando, é uma ideia que vem do período grego. Que ideia é esta? Racionalismo geométrico, em que faz um traçado ortogonal, porque dentro do pensamento grego, dentro do pensamento romano, esta era uma forma de ocupação da mais segurança, para crescimento e expansão das cidades e segurança, porque você teria 4 linhas de fuga: norte, sul, leste, oeste. Pensava-se invasão de um lado, cercava-se 2, mas não cercava-se 4, então podia assim fugir. Na ideia daquelas cidades que foram cidades muradas, mas no século XVIII, século XIX, século XX, não existe mais um. A tecnologia de guerra, a tecnologia de dominação, não colocava mais um. Então o Macapá foi crescendo e se radiando a partir desta ideia que veio desta proposta. Eu me referi a 3 propostas porque todas as 3 elas estavam muito parecidas. Muito parecidas. 2 praças. Uma praça cívica, Barão do Rio Branco, hoje assim denominada, e uma praça religiosa e privada. Então, religioso e privado, quer dizer, o sacro e o profano, estavam na Veiga Cabral. Ao lado do Teatro das Bacadeiras, onde existia o Teatro das Bacadeiras, era o local das quermesses, o local do arraial, do local das comemorações, e era apenas um espaço que se ocupava e desocupava e ficava aquele espaço ali para acontecer isso. Então, este é o pensamento português, essa é a estruturação portuguesa. 2 praças, uma totalmente administrativa, cívica, voltada para a administração e gerenciamento, que é a Barão do Rio Branco, e a outra voltada à igreja. E a igreja, curiosamente, vai estar onde? No meio da rua. Ela está no meio. Por que isso? Porque a ideia maneirista era de irradiar o pensamento salvador desta fé, que é a fé cristã. Então, são essas ideias. Mas, acontece um hiato de produção, de crescimento do século XIX. Século XX, início do século XX, a cidade cresce muito pouco, bem no início. Aí, no 1917, começa a criação dos territórios. Mas somente mais de 20 anos depois é que, de fato, o território federal do Amapá vai conseguir se desvencilhar do Grão-Pará. E nós tivemos construções com influência de influência europeia, que é do Art Nouveau, mas construção comercial. Hoje já não existe mais.
Era um prédio bem em frente ao Teatro das Batadeiras, um prédio comercial de 2 pavimentos. Exatamente. E as outras prédios que eram já seguindo o estilo neocolonial, que estavam ao redor seguindo ali, que era aquela quadra Zaguri, e as outras casas que depois se transformou em casas pernambucanas, que hoje é Doitá, Alves, enfim, aquelas lojas. Então, as ideias são ideias, como nós vivemos do interior, do interior, do interior. As ideias, elas acontecem décadas antes e décadas depois elas vão se materializar em locais distanciados. Né? Por que isso? Em geral, ela perde domínio na capital, o profissional perde aquele área de produção, ele não vai se deslocar já que ele está tendo trabalho ali, mas quando ele perde trabalho, então ele se desloca para onde ele pode vender aquilo que ele tem domínio de fazê-lo. Né? E é dessa maneira que vem retardadamente. Olha, o Art Nouveau é final do século XIX, meados do século XIX e até o final do século XIX. E chega no Brasil no século XIX. Mas o Art Nouveau no Macapá vai chegar no século XX. E o século XX não é modernismo? Século XX não é um novo pensamento? Quando chega um novo pensamento em Macapá? Quando chega o modernismo no Macapá? Quando chega o modernismo no Brasil, quando se fala em Semana de 22? Chega-se a partir da década de 30 com uma aceitação e somente se materializa em obras na década de 40. E em Macapá somente na década de 60. Borges, eu sou artista plástico com paixão também, né? Exerço outras funções, sou também bacharelado em arquitetura e urbanismo e já milito um pouco a questão da arte em Macapá. E vim prestigiar o trabalho dos colegas, dos demais da bancada, e meu amigo Wagner também. Isso aí. E vai apresentar ela? Eu sou a Raquel, sou a esposa dele. Esposa e está aqui como um grande entusiasta também. Nosso trabalho está há pouco tempo na cidade. Opa! Eu fui criada no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro, no sítio de São Pedro de Casa. E não sou da área, sou da área social, da área social, mas me conectei e apoiando o trabalho dele. Maravilha. Bom, pessoal, eu queria passar a palavra ou ao Oswaldo, ou ao professor Joaquim. O Oswaldo, eu queria que ele falasse sobre a questão dessa trajetória do teatro e das artes plásticas, que ele conhece muito, e da literatura. Tá? Como nós estamos aqui na galeria, pode-se pensar que se falar de arte seria só falar de artes plásticas, mas não é. Olha só, a história da arte, que é uma ciência, estudou e determinou no primeiro período 7 segmentos, que é aí que vem a discussão do Conselho de Cultura, e aí depois a gente pode falar os nomes com relação a isso. Tá? Então temos arquitetura. Muita gente tira a arquitetura de ser arte, mas ela foi classificada pela história da arte como arte, arquitetura, dança, escultura, música, pintura, poesia e cinema. Primeiramente esses 7 segmentos. Tá? Então, se fôssemos passar por aí, o Conselho de Cultura teria só 7 segmentos. Tá? Hoje uma grande discussão, não sei se vocês estão acompanhando, com relação ao segmento das artes gospel. Tá? Então, música gospel, entrar aqui na música. Dança gospel, entrar aqui na coisa, ou seja, teríamos só 7 segmentos. Arquitetura, dança, escultura, música, pintura, poesia e teatro. Tá certo? No outro período, a história da arte classificou e desenvolveu já outros segmentos, que entrou o teatro. No primeiro momento o teatro não estava nesse segmento, a literatura, aí vem
congregar as artes, no primeiro momento as artes plásticas, depois mudou para artes visuais e está a ideia das artes visuais, os designs, as artes gráficas e a moda e assim por diante dentro das artes visuais para congregar os outros segmentos que trabalham com artes, são da visualidade, mas não estavam dentro dessa cientificidade desses estudos, mas agora então nós podemos falar, por isso eu quero falar aqui. Aí o Oswaldo pode falar da literatura, poesia e teatro, tá certo? Eu sei quem começa. Eu? Pois então, mostrando a conjuntura aí, foi para vocês perceberem que eu vivo no conflito. Jornalismo, literatura, arte, né? O jornalismo dizem que ele é o império dos fatos, vive no império dos fatos, né? Onde eu produzo, eu vivo no império dos sonhos, né? Elaboração, jardim da imaginação. Então há um conflito. Mas eu sou bacharel em comunicação social. Eu amplio essa linguagem, vai do cinema, teatro, vai estudar, coisa e coisa. E falando no teatro, eu também falo do teatro, do teatro no Amapá, a nossa influência ela começa com os circos que passavam por aqui. E alguns artistas iam ficando na cidade. Foram ficando e foram, né? Bairro do Bem, Nacional do Companhia, começa a fazer as pastorinhas. E tem essa influência da igreja através das pastorinhas, né? Do alto do Natal, aquela predominadora, todo mundo fazendo esse símbolo e tal. Mas nós viemos. A primeira pessoa a ser formada em teatro, a ser professora de teatro em Macapá, Mano, Sua Excelência, que é o jornalista de Luz, ela vai ajudar a mostrar essa questão da dominação. E montou a escola patrocinada. A Escola de Arte Dramática em Macapá funcionava dentro do Conservatório Mapaense de Música. E antes? Hein? Não, ela chega e monta a escola. Sim. Ela coloca dentro do conservatório, né? E começa a fazer esse trabalho, mas não era todo mundo que tinha acesso à escola, né? Não era. Eram pessoas ali que chegaram, você, elite. Elite, E até os próprios pais também não deixavam que eles iam. Poxa, essa é teatro. Você tem coisa, imagina naquela época. E aí chega um golpe militar de 64. Vamos só interromper um pouquinho. Se apresentavam no Cine Teatro Territorial e tinham programa, que eram as telenovelas de rádio, na rádio difusora, onde tinham grupos em que ela estava participando, são determinados grupos de pessoas daqui de Macapá, entre elas minha tia Lígia, que ainda está viva, Lígia Cruz, sim, e que faziam as telenovelas. Então, era o rádio. Né? Hoje nós temos televisão, nós não temos produção de programas produzidos aqui. Na época, o rádio tinha programa de rádio e as telenovelas produzidas e desenvolvidas aqui, pessoas aqui. Mas aí eles faziam tinha toda a equipe que se fazia tanto as personagens, masculino, feminino, criança, os falsetes de voz, os efeitos de som, né? Faustão foi diretor da rádio, mas recente, não foi dessa época não, eles são meninos, né? E naquela época a ideologia da rádio e esse uma voz do Amapá a serviço do Brasil. Só um parênteses aí, eu fui diretor da Rádio Difusora de Macapá e quando eu cheguei lá, com a minha ideia de fazer, organizar essa história, os ex-diretores, e aí passa por essa questão do golpe militar, os dois programas que seria esse da novela e o do Pai Velho, Pai d'Égua, esses dois programas eu fui nos arquivos buscar, não tinha e não tem, porque os ex-diretores com o governador, que eram militares, mandou queimar. Eles foram queimados exatamente para exterminar e acabar com a história. Tá? Então, quero que vocês entendam a história da arte no Amapá também. E aí, nós tivemos um período que o Arthur Presidente General do Bom Som
e um evento cívico anunciou que o Amapá não tinha história. Isso não revolta que era moleque, não tem história. É naquela corrente da educação moral e cívica, né? Só lá. Então, e aí vem o teatro, vem, aí fica nesse. Nós vamos fazer teatro só nas escolas. É curioso, né? É curioso nesse sentido que o Henning foi um dos que procurou fazer o pensamento em desenvolvimento de áreas da cidade, né? E se utilizava de pessoas idealistas. E ele trouxe pessoas que foram alijadas pelo regime militar, e ele trouxe, como ele trouxe Vila Nova Artigas, que era um professor da FAUSP, que estava refugiado no Paraguai, no Uruguai, não era no Paraguai, era do Uruguai, e ele trouxe, e a Vila Nova Artigas veio trabalhar para o Henning aqui em Macapá. E veio um americano. Tem 2 obras dele aqui, né? Tem 3 obras construídas, de 5 obras que ele projetou. Então, 5 obras. Mas ele trouxe também um americano, que foi da Collor, que se estruturou no Rio de Janeiro e fez o plano diretor da década de 70, do início da década de 70, com base no modernismo e com o pensamento da cidade jardim. E começa a ver. Então, quer dizer, aí há uma situação de que essa questão do domínio, né, e coloca que há uma imposição, mas é contraditória essa pessoa assim, de uma força, de um regime que se utiliza de outros, né, que são execrados pelo próprio regime, mas que vem trabalhar para esse regime dentro de um idealismo e de um pensamento que não bate com o pensamento do dominador militar. E aí, até que vem a década de 60, aí a gente vai, eu sou de 58, 66, 8 anos começam a participar das etiquetas de igrejas, das escolas e tal. Vamos fazer esse teatrinho dentro das escolas, no município, né? E nas igrejas. Aí eu vou para o movimento de jovens de São Benedito, que era o padre Paulo de Bola, que era o padre progressista, até o nome do movimento era o Movimento da Juventude Viajada no bairro do Flamengo. Então lá nós discutíamos alguma coisa e começou a despertar uma coisa. E fazer a concentração de todas as reuniões dos jovens. E eu participava da Jesus de Nazaré. E aí a gente nos reuníamos todos na São Benedito. Eram 2 igrejas que foram dentro do pensamento modernista, que houve uma ruptura dentro da estrutura religiosa em Macapá, onde tiveram alguns destes que acabaram sendo alijados a esse sistema por conta disso, de afastamento, como nós temos até o dia de hoje, que são exatamente os que estavam na São Benedito, que criaram a rádio, depois a televisão. E aí vem essas 2 igrejas de volta, elas vão se unir e vão fazer esse trabalho cultural, artístico, potencializar, descobrir o potencial da comunidade. Vem a Rádio Educadora, o Salão de Arte e Artesanato, em 1973, onde a juventude começa a botar sua obra ao lado dos grandes artistas, Ribeiros, Olivar, está entendendo? E aqui ele começou a botar o seu quadro. Nós começamos com o Rádio Escapatório e colocar do lado dos poetas, o Será Augusto, Luiz Narciso Mendes Martins. Começamos a nos aproximar mais do pessoal. Mas são essas 2 ideias que vão fazer esse filme. E em 74, nós, porque eu e mais 5, resolvemos montar um grupo de teatro em Macapá. Não existia grupo de teatro. Nós só tínhamos notícia que o último grupo foi em 1962, o grupo de teatro estudante, certo? O Sebastião Ramalho, que acabou lá. Aí nós fundamos o telhado, grupo de teatro Amadores Telhado. Começamos a fazer, montar textos, lembro toda uma história dele. Aí, Maria Benigna, Consolação Cortes, que foi, trabalhou com a tia, do César Bernardo, eu, Simões, Eduardo Canto,
João de Deus, filho Todo Deus sem de Deus. Beto Ripe morava no Bairro Alto, ali com a esposa dele, a Norma. Beto Ripe faleceu em Belo. Comecei ligado. macacão. Então, nós começamos a fazer um teatro nossa maneira. Né? Íamos para a rua, para o colégio, apresentar, pegar. Fizemos uma adaptação de um livro de Paz da Roça, que foi para Macapá, para apresentar em Santana. Então, fomos fazendo essas coisas. Registramos o grupo em 1976. Ganhamos não, porque só tinha esse grupo registrado e tinha, naquela época não se falava se falava em contratação. Contato com o Mobral para apresentarmos os municípios. O Mobral foi um programa do Grupo Brasileiro que era um de movimento de alfabetização que alfabetizava adultos. Para alfabetizar, porque uma grande parte da população brasileira adulta, principalmente no interior, eles não sabiam ler nem escrever. Nós levávamos esse texto, o texto da mulher casou 18 vezes. E era a consolação que casou? Casou a consolação. Casou 18 vezes. Está no livro do Palhano, né? Claro, os três esposos. Tanto é que ela diz hoje, olha, meu esposo, esse foi meu esposo. Só que ele foi na peça. Na peça. Na peça. Quando era do São João. Então nós levamos isso, né? E em 75 nós montamos o Salão de Arte Popular, lá na Sede dos Escoteiros do Bahia, onde está todos os artistas, todas as linguagens que existiam naquela época, nós acabamos botando dentro. Mas tudo isso tinha que ter autorização da Censura Federal.